Na aula passada, nós iniciamos essa disciplina que está relacionada à teologia carismática de Lucas. E nós iniciamos na aula passada mostrando a introdução sobre o movimento pentecostal. Nós mostramos toda uma introdução sobre o movimento pentecostal, com toda a formação histórica e teológica do movimento pentecostal, de forma sintetizada, mas quem pôde assistir aquela gravação de novo, pelo menos captou um pouco do que nós tínhamos repassado. Para aquela aula, eu indico vocês a lerem o capítulo 1 desse livro, por exemplo. Tem alguns livros que falam também da história pentecostal de forma bem detalhada. Um deles é muito bom, mas aí ele já é um livro um pouquinho mais caro, que é o Dicionário do Movimento Pentecostal. Ele é um livro bom, porque ele vai mostrar não só a construção histórica, mas também sobre a história dos pioneiros da fé pentecostal. Tem uma série de livros que falam sobre aquele assunto, mas fazendo alusão ao que nós falamos na aula passada, aqui o livro do William Menzies e do Robert Menzies, e nós falamos sobre aquela introdução sobre o movimento pentecostal. Na parte 2 da aula, nós falamos rapidinho sobre a nossa doutrina pentecostal, pelo menos esse aqui, No Poder do Espírito, que eu trabalhei com ele na aula passada. No Poder do Espírito. Eu acho que já baixei nisso. Pronto, eu acho que tem como passar para todos? Tem, já coloquei lá. Esse livro aqui, ele baixou em PDF para vocês. Então, dê uma olhada nele, ele é muito bom. Vou mandar lá de novo. Ele, claro, ele tem uma linguagem acadêmica na parte que vai trabalhar com a doutrina, com a defesa da teologia lucana, mas ele é um livro excelente, tá bom? O livro que nós vamos trabalhar mais, talvez na aula que vem em diante, vai ser esse, viu? E esse daqui eu praticamente vou usar ele como uma apostila para vocês, que é a Teologia Carismática de Lucas. Nós vamos estar trabalhando de forma minuciosa com ele. Hoje ainda a gente vai ver algumas outras informações. Claro que a gente vai enriquecer com informações de outros livros. Então, eu indiquei pelo menos esses 2 para vocês adquirirem. E eu passei para o trabalho de vocês esse daqui, ó. Eu creio que todo mundo eu já vi até alunos já que passaram o trabalho, legal, e outros que ainda vão fazer. Então, é esse livro aqui. Eu indico ele é muito bom, porque ele vai fazer exegeses de uma série de textos bíblicos em defesa da perspectiva pentecostal, tá bom? Então, isso daqui é só para a gente apresentar uma rápida, pelo menos uma ligação com a aula anterior. Então, na parte B da aula, a gente falou sobre a doutrina pentecostal. Vimos que a grande característica da doutrina pentecostal está na sua pneumatologia. Porque na pneumatologia pentecostal é que nós vamos ver realmente a nossa identidade. Então, a pneumatologia pentecostal, ela é basicamente fundamentada na ideia de uma segunda bênção pós-conversão, e essa segunda bênção, ela tem uma perspectiva carismática. Lembrando que o termo carismático aqui vem da raiz grega que está relacionada a algum tipo de ação ministerial, ação sobrenatural do Espírito Santo sobre nós, tá certo? Ministérios e dons, principalmente. Então, a ideia do termo carismático, até lá em 1 Coríntios 12, nós vamos ver 3 termos lá que estão relacionados a essa ação sobrenatural do Espírito Santo, aí Paulo apresenta os dons. Um deles é pneumático também, tá certo? Mas eu não vou falar disso agora. Então, na aula passada, a gente apresentou, portanto, essa distinção. Então, a ênfase do pentecostalismo é a nossa crença numa bênção pós-regeneração, pós-conversão,
E essa bênção, ela está atrelada a uma capacitação ministerial. Nós chamamos isso de batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Pode ser traduzido tanto como com ou no Espírito Santo. E vimos também a nossa crença na contemporaneidade dos dons. A crença nossa pentecostal, nós vimos na aula passada, o que é o batismo com o Espírito Santo. Pelo menos uma visão, uma síntese na aula sobre esse assunto. Hoje eu quero abrir a aula mostrando, novamente revisando com vocês essa questão doutrinária, vendo algumas questões doutrinárias clássicas nossas que foram questionadas, e nós vamos ver hoje como é o pensamento cessacionista quanto à nossa visão. Ou seja, o pensamento tradicional, seja cessacionista ou aberto cauteloso, quanto à nossa visão pentecostal. Tá certo? Porque, para eles, a nossa posição é errada. É, na verdade, um exagero empirista. Nós apenas temos experiências que nós consideramos como místicas, ligadas à área emotiva, e achamos que é a ação do poder de Deus. Então, é assim que é visto por eles. E as línguas estranhas, vocês vão ver que eles acreditam que é muito mais ligada apenas a um momento de explosão de emoção, a uma êxtase. Por isso que você vai ouvir muitas vezes eles utilizarem o termo línguas estáticas. Nós não concordamos com esse uso, pessoal. Nós não cremos que é apenas uma ideia de um momento de explosão de emoção que você tem e a sua língua ali apenas você tenta exprimir algum som que não tem sentido. A nossa perspectiva da língua estranha é muito além. Por isso que eu passei aquele capítulo para vocês verem que nós temos uma crença bem aprofundada quanto a isso. Pois não. E é óbvio, né, que a gente olha assim, do lado pentecostal, vai ter sempre aqueles que, no discernimento ali, você vê que tem nada do Espírito Santo, né? Claro. Mas eu acho assim, até a gente estava no retiro de Semana Santa, esse final de semana, e aí Deus me usou para uma profecia lá, sabe? E quando terminou, aí eu chegou para mim e disse assim, olha, tudo que você falou, eu pedi a Deus em oração. E não é, apesar de conhecer, não é alguém que eu conversava diariamente. E a partir disso aí, eu olhando nessa questão que os tradicionais pensam a respeito dos pentecostais, e aí eu pensando assim, mas como é que não é de Deus um negócio desse? Você está ali falando com uma pessoa, Deus falando através da sua vida. Aí manda e diz assim, ó, isso aqui foi uma resposta de oração. Aí o cara vem dizer que não, isso é emocionalismo. Da mesma forma, as línguas estranhas. De onde é que acho que o nosso racional, o nosso entendimento nas variações de língua, de onde que a gente ia tirar tanta língua estranha? Porque aí quando a gente fala, a gente entende o que está falando, né? A gente sabe o que está sendo falado. Não a interpretação, mas que Deus está ali usando. E às vezes eu estou assim, pensativo, pensando, de onde que a gente ia tirar isso? Se não fosse do Espírito Santo dos Mas é essa a questão, é porque nós estamos num local e no seio de um grupo que já tem essa fé em comum. É diferente de uma pessoa que ela não segue essa visão. É como você, por exemplo, chegar em um local que acredita no dom do riso. Até vi um vídeo esses dias. Nós vamos questionar aquilo. Entendeu? Então, para eles, eu não estou comparando o dom do riso, não, estou falando é porque a visão que eles têm é porque eles vêm de outra realidade, outra forma de enxergar. Então, eles não experimentaram, são espectadores de longe. E tem muito espantalho realmente. Quem vê vídeos nossos, de pentecostais por aí, realmente acha estranho. Tem muita bagunça. A gente acha estranho algumas coisas, né? Nós achamos estranho. Entendeu? E na década de 90, houve
explosão de movimentos estranhos no nosso movimento, no nosso meio pentecostal. Até a década de 80, mesmo havendo tudo que nós conhecemos de aflição, mas as igrejas eram mais contidas quanto a isso. Por exemplo, se alguém começasse a rodopiar no culto de domingo, o pastor daquela época mandava aquela pessoa sair da igreja. Porque o culto de domingo era um culto de incrédulo. O foco do culto não era o barulho pentecostal. O foco do culto era a pregação do evangelho para o ímpio. O nosso culto, que tinha mais uma baguncinha e tudo, era o de oração, que era fechar as portas. Ninguém participava daquilo, só participava quem era membro. E outra, um culto de doutrina que o pastor realmente, ele iria realmente expor questões da igreja, questões de usos e costumes, etc, 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 também só participavam membros. Então havia um cuidado maior. Da década de 90 para cá, houveram muitas coisas estranhas, como movimentos exagerados. E houve essa explosão do reteté, houve esse pessoal que começou a ir demais para montes, grupos que realmente iam, começou a aparecer dons diversos aí, o pessoal crendo em vários tipos de dons especiais. Houveram líderes nacionais e internacionais que começaram a propagar uma ideia mais um pouco diferente do que o pentecostalismo clássico pregava. E aí muda a tecnologia, a mostrar as coisas que antes a gente vê, a gente precisa na igreja local ali. Mas é o que eu estou lhe dizendo, era algo mais recluso. Então, se houvesse uma meninice, como a gente chama, uma pessoa que ela apenas de forma artificial, quer imitar, quer se expor, ela era repreendida, a pessoa não queria passar vergonha. Você vai hoje em algumas igrejas, se levanta pessoas e ficam rodopiando o tempo todo. Estranho. Dizer que um tradicional que vem de fora olha aquilo e não acha estranho é mentira. Se nós achamos, entendeu? Então, nessa área eu compreendo eles. O triste é que eles não experimentaram o que nós vivenciamos. Então, quem não experimenta realmente acha estranho. Se você não vê isso, na própria Bíblia tem. No dia de Pentecostes, alguns foram tocados por aquilo e outros, espera aí, negócio estranho é esse aí. Eles estão embriagados, esse povo. Então, para você ter uma ideia do que nós estamos expondo. Mas voltando ao que nós estávamos querendo dizer, a nossa doutrina então, pentecostal ela é consolidada nessa crença de uma experiência pós-regeneração, que ela é uma experiência capacitadora de Deus. Ela é uma experiência para capacitação. A ênfase que nós utilizamos para isso são os textos, principalmente, do livro de Atos dos Apóstolos. Lucas e Atos, para nós, é um manual pentecostal, certo? Então, para nós, essa defesa dos princípios pentecostais ligados a essa experiência pós-regeneração, parecida com o que aconteceu no livro de Atos dos Apóstolos, é praticamente a nossa pneumatologia, o diferencial da nossa pneumatologia. Porque a pneumatologia pentecostal, nós vimos na aula passada, ela é altamente influenciada pelo fundamentalismo. Logo, ela é biblicista e ela acredita na Ordo Salutis clássica da visão protestante. Ou seja, naquele processo de salvação clássico que é apresentado pela visão protestante, claro, tendenciosa a uma visão arminiana. Então, nós vimos que nessa parte soteriológica não há uma diferença entre nós e os tradicionais. Há na parte do meio popular nosso. No meio popular, mas na nossa teologia, não. No meio popular, por distorção ou por ignorância. Então, há pessoas que acham que salvação está atrelada ao batismo nas águas, tem gente que diz, ali os seus pecados ficaram ali.
Outros nossos chegam a dizer, não, a salvação está ligada apenas àquela confissão pública. Porque a pessoa confessando, naquele momento ela foi salva. Você já deve ter ouvido pregadores dizendo, apaga do livro da culpa, escreve no livro da vida, a pessoa se reconcilia, escreve de novo no livro da vida, porque foi apagado. E há essa questão muito mais católica do que protestante no nosso meio popular. Na nossa teologia, não. Na nossa teologia, é uma teologia bem uma teologia bem consolidada, bem equilibrada, porque sempre foi assim, desde os nossos pioneiros da fé, porque a maioria dos nossos pioneiros vieram de igrejas tradicionais que estavam teologicamente equilibradas, que elas estavam vivendo num momento de marasmo espiritual, é outra história, mas a parte teológica estava organizada. E todas elas tinham uma visão conservadora, de uma visão teológica ortodoxa. E o que eles tiveram? Aquele movimento que eles nunca tinham visto. Então, vieram de igrejas batistas, de igrejas metodistas e etc., que eram defensoras de uma perspectiva mais ligada à perspectiva ortodoxa. Então, nós não tivemos essa grande mudança na teologia quanto à perspectiva soteriológica, escatológica. A escatologia que as nossas igrejas abraçaram, as igrejas pentecostais, foi uma escatologia que era do fundamentalismo, que era a perspectiva dispensacionalista clássica, principalmente que foi difundida por Scofield, e também ela nasce com Darby, mas ela tem essa explosão do Scofield, mas as igrejas tradicionais também seguiam essa tendência. Então, não foi o diferencial nosso essa questão de escatologia, nem foi o diferencial nosso a questão soteriológica, não foi o diferencial nosso, nem mesmo a perspectiva eclesiológica, mesmo as nossas igrejas episcopais, a maioria delas, mas a perspectiva episcopal já era comum também no meio tradicional. Então, qual vai ser o grande diferencial? A nossa pneumatologia. Ela, sim, ela é diferente. Porque realmente você não vai ver nada parecido com a nossa pneumatologia. Nem na história nós vamos achar. Tem gente que tenta linkar o pentecostalismo com o montanismo. É muito arriscado, porque nós não temos muita informação do montanismo. E o montanismo frígio é um montanismo que desembocou, pelo menos se nós cremos nos relatos dos pais da igreja, que desembocou realmente para algo que é heterodoxal, totalmente fora de ditames cristãos, que realmente desembocou para uma visão distorcida. A gente vai ver mais ou menos parecido conosco o montanismo, que é cartaginense, e realmente é um pouco mais parecido com o que nós pentecostais vemos, mas nós não podemos fazer esse link, porque não há uma defesa histórica dessa distinção da segunda bênção, como nós cremos, como o batismo distinto. Não há uma defesa histórica, nós vamos ter apenas defesas de uma ação carismática do Espírito Santo, que nós cremos, talvez, em contemporaneidade dos dons, alguns pais da igreja ou alguns pensadores medievais e pós-reforma protestante, que criam que os dons poderiam ainda estar sendo atuais, mas quanto a essa distinção da salvação e o batismo com o Espírito Santo, sendo o batismo algo distinto da salvação, nós vamos ver que a perspectiva pentecostal, nesse sentido, ela é singular, tá certo? Ela é singular, porque essa teologia nossa, ela é uma teologia recente. Então, temos que ser sinceros quanto a isso, tá certo? No entanto, ela é bíblica, a nossa perspectiva pentecostal. Lembrando, então, que nós falamos na aula passada, a nossa pneumatologia, portanto, ela vai nos dar uma ideia clara de alguns princípios. Por exemplo, da mudança pneumatológica carismática do Espírito Santo entre o Antigo e o Novo Testamento, nós pentecostais fazemos essa grande defesa que, no Antigo Testamento, o Espírito Santo agia de forma pontual,
o Espírito Santo agia de forma pontual e esporádica, agia de forma limitada, até o termo porção é muito usado desde os nossos pioneiros do pentecostalismo, para dizer que o Espírito Santo vinha sobre uma determinada porção sobre um homem do Antigo Testamento, sobre um profeta, e também ela era selecionada. O Espírito Santo não agia em todo mundo, numa questão carismática. O Espírito Santo agia somente naquelas pessoas que eram chamadas para a área profética, profetismo. Na perspectiva dos judeus, sejam patriarcas, juízes, reis e profetas, todos os judeus, eles estão dentro desse círculo profetista, porque se eles têm essa experiência com Deus, sobre eles há essa ação carismática. Então, nós, pentecostais, defendemos essa distinção desde o início. Quando há o dia de Pentecostes, que há um derramamento sobre a ideia da promessa de Joel, sob a ideia da promessa de Joel, sobre a promessa que Jesus dá, lá em Atos 1, 4 e 5, nós começamos a entender que houve uma mudança nessa ação carismática do Espírito Santo. Agora, é para todos, é de forma ilimitada, porque Deus quer agir em todos e da forma que Ele quiser. E isso, sem impressões, aquele que realmente buscar vai ter uma experiência mais profunda. É assim que o pentecostalismo sempre pregou desde o início. E a ideia de que não é mais esporádica. Nossa grande pregação que é contínua. Logo, todos os dias eu posso ter uma experiência diferente com essa ação carismática do Espírito Santo. Na perspectiva soteriológica, não houve mudança nenhuma na visão pentecostal. Ou seja, o mesmo Espírito que trabalhava no Antigo Testamento é o mesmo Espírito que trabalha no Novo Testamento. A mudança houve no escopo dessa ação soteriológica, porque você vai ver uma ação soteriológica no Antigo Testamento, mas voltada apenas ali ao povo hebreu. Houve salvação de pessoas sem ser hebreus? Sim, sem ser de Israel. Mas nós vemos que é muito mais em uma exceção do que de forma contínua. Nós vamos ver essa ação salvadora de Deus no povo hebreu. No Novo Testamento, o escopo agora é ao mundo. Então, esse convencimento do Espírito Santo é ao mundo. Por isso que a promessa de Jesus em João 16, que o Espírito convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, essa praticamente vai ser uma mudança logo da perspectiva pentecostal. E a defesa clássica da nossa fé, portanto, parte para essa defesa, tanto por estarem vivenciando uma experiência distinta, como tendo o livro de Atos dos Apóstolos como base para isso. Então, a nossa base sempre foi a ênfase que nós vimos desse dom do Espírito Santo, são termos que Lucas vai usar, dom do Espírito Santo, esse derramamento do Espírito Santo, essa promessa do Pai que aparece lá, tanto em Lucas 24, como também Jesus prometendo esse dom do Espírito Santo, o termo cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vindo sobre, o Espírito Santo agindo sobre. Então, essas terminologias bucanas foram base para nós dizermos, ora, essa experiência ainda não acabou, ela não é pontual, ela não é histórica, ela é contínua, então é para todos nós. Logo, essas primeiras experiências que o pentecostalismo tem no início do século XX, de pessoas que começam a falar em outras línguas, começa-se a construir, portanto, a ideia da nossa visão pneumatológica, certo? Ou seja,
o batismo com o Espírito Santo, distinto da salvação. Isso a gente falou na aula passada. Agora, o X da questão vai ser o quê? Como é que a nossa doutrina ela era embasada? Se nós viemos de uma raiz tradicional, ortodoxa, com influência fundamentalista, como nós vimos, mesmo a nossa prática, sendo ela oriunda dos movimentos de santidade, das conferências de Keswick, mas a nossa teologia ela é importada dos ortodoxos, principalmente com tendências fundamentalistas. Daí a nossa escatologia dispensacionalista. Essa nossa arraigada defesa da volta de Jesus iminente, antecedendo a grande tribulação. O pré-tribulacionismo é uma cara do pentecostalismo. Não pode se negar isso. Para você ter uma ideia, a confissão de fé da minha igreja, lá, não se tem, por exemplo, dizendo que a soteriologia é arminiana, mas tem-se dizendo que a volta de Jesus é em 2 fases e que a volta de Cristo será pré-tribulacionista e que a igreja, todos os pormenores escatológicos que nossas igrejas defendem. Então, para você ter uma ideia do que eu estou dizendo. Então, há uma ênfase justamente pela influência fundamentalista. Aí a pergunta é, se a nossa hermenêutica ela é totalmente oriunda dessa perspectiva ortodoxa, influenciada pelo fundamentalismo, como, portanto, a gente vai usar o livro de Atos para a defesa da nossa doutrina pentecostal? Talvez você não entendeu o peso do que eu estou dizendo. Na hermenêutica clássica, é crido, portanto, é um dos princípios hermenêuticos que um texto que é descritivo não tem o mesmo peso teológico de um texto que é prescritivo. Porque não se pode formar uma doutrina em cima apenas de uma narrativa. Porque aquele fato pode ser apenas pontual. Essa conjectura está certa. Porque, realmente, quando você vai ver fatos históricos veterotestamentários, se nós fôssemos usar, então, por base aqueles fatos históricos, nós teríamos, então, teria a poligamia, porque os patriarcas todos eram polígamos. Você vai olhar, por exemplo, Davi, que é o nosso referencial de louvor e de adoração a Deus, porque os salmos são dele, ele era polígamo. Então, se nós fôssemos nos basear apenas por uma questão descritiva, nós teríamos, então, a abertura para várias e várias doutrinas. Seríamos beligerantes, porque o Antigo Testamento todo mostra os homens de Deus matando. Você vai ver o homem mais manso da terra, que é Moisés, ele matou um, pelo menos. Você tem direito de matar um. Não é assim, tá certo? Então, se nós fôssemos realmente seguir uma perspectiva de que não há diferença entre a perspectiva descritiva e prescritiva, desembocaríamos até mesmo em aceitar essa. Mas a hermenêutica clássica nossa parte desse pressuposto. Qual é o pressuposto? Que um texto descritivo ele não pode ser visto como normativo, diferente de um texto prescritivo conforme o seu contexto. Ora, é bem diferente da gente pegar, por exemplo, um texto que descreve Paulo usando um lenço e o lenço curando, da gente pegar o próprio Paulo ensinando que nós deveríamos ser pessoas humildes, que nós deveríamos honrar o próximo como a nós mesmos. Paulo ensina isso. Ali Paulo está trazendo um ensino moral, que é para uma igreja, e não só para uma igreja, mas para todo cristão. Ali é um texto normativo prescritivo, diferente do fato que Paulo vivenciou. Então,
O fato do que Paulo vivenciou não pode ser normatizado, não é para todos. Ali é um caso pontual histórico. Eu não vou dizer para você que Deus não possa lhe usar, sei lá, se você tocar na pessoa, a pessoa ser curada. Eu não posso dizer que isso aí é uma doutrina. Eu não posso dizer, porque isso ali foi um fato isolado. É diferente do que nós estamos mostrando aqui. Jesus ensinando para nós que os discípulos dele seriam conhecidos por amarem uns aos outros como ele nos amou. Isso aí é um fato, não é um fato apenas, é um ensino de Jesus. É uma prescrição de Cristo. Ele está ensinando a amar-nos uns aos outros, como ele nos amou. Então, aquilo é normativo. Mas Jesus está ensinando que todo discípulo dele vai ser conhecido por o quê? Por amar um aos outros. Ele já está dizendo que é para todos aqui para mim. A pregação do Evangelho, Jesus está ensinando de forma também universal. Então, ali, nós temos ali prescrições que ganham um caráter normativo. Ou seja, servem de regra de fé. Pelo menos regra de conduta. A ideia de quem crê é salvo, ela é uma regra fundamental de fé. Nossa. Por quê? Porque nós cremos que a nossa salvação tem como elo a fé. Então, isso daqui está certo. A hermenêutica está certa. E aí, foi um grande X da questão do nosso debate histórico durante 70 anos. Como é que nós usamos um livro que era considerado pela hermenêutica clássica como um livro descritivo que narra fatos históricos. É um livro histórico com uma base para a nossa teologia. Se ele é um livro apenas histórico, pois não. Então, doutor, primeiro, como aconteceu no início? Ele estava lendo a escritura e ele tinha algo a mais, teve um movimento, ou primeiro teve um movimento, depois foi produzindo vazar as escrituras? As duas coisas. As duas coisas. Eles estavam estudando Atos e começaram a querer dizer, porque havia, eu falei na aula passada, houve uma crise espiritual no início, no fim do século XIX e início do século XX. E como eram irmãos simples que queriam voltar não a uma teologia, que nós falamos do liberalismo, que estava corrompida, que era uma teologia voltada mais a um pensamento filosófico, eles queriam voltar à vivência da prática cristã antiga. Sempre foi essa tentativa de retorno. Então, eles começaram a estudar Atos. Dentro de Atos, a igreja primitiva nos mostra uma igreja também que foi marcada por essa ação sobrenatural do Espírito Santo. Então, eles começaram a buscar que Deus desse de novo aquela ação de poder de Deus. E aí aconteceu. E aí começou a se organizar a nossa doutrina, fundamentada em profecias veterotestamentárias. Nós vamos ver que o Antigo Testamento é muito importante. Dentre os textos, nós temos o texto de Joel, para nós, como também a nossa escatologia, a escatologia dispensacionalista, ela foi importante também para a formação nossa teológica, mas também a essa busca de vivenciar e de acreditar que aquelas experiências não cessaram. Porque se o mesmo Espírito que estava com eles está conosco, por que ele não está atuando da mesma forma? Esse foi um ponto base para os nossos pioneiros da fé. Então, começou a ter as experiências. E aí eles começaram a dizer, isso que nós estamos vivendo é a mesma experiência que eles viveram lá no Teatro dos Apóstolos. Deu para entender? Então, os tradicionais, voltando para aquela construção que eu estava falando, os tradicionais, portanto, nos indagavam quanto a isso. Como é que vocês estão defendendo uma doutrina de meramente um livro que é histórico? Ele não tem respaldo para uma norma. Eu não posso dizer que a experiência que Pedro, Paulo e João vivenciaram, ela pode ser repetida para os dias de hoje. Novamente, o tradicional não nega a ideia de milagres. Ele crê em milagres. Certo? Mas não
numa ideia do Espírito de Deus me usar continuamente para quê? Traduzindo melhor, o tradicional pode acreditar, se nós orarmos aqui, uma pessoa pode ser curada. Pode ou não pode? Deus curou aquela pessoa. Mas não que eu possa ser usado nos dons de curar. Deu para entender? Que é usado nas mãos. Os dons cessaram para alguns. Outros dizem que alguns dons ainda permanecem. Por exemplo, você vai ouvir muitos tradicionais dizendo que o dom de profecia é a eloquência na pregação. Deu para entender? Eles vão acreditar que o dom de variedade de línguas é a pessoa que é habilitada por Deus, numa aptidão para estudar e aprender línguas. Para quê? Para levar o evangelho para outras nações. Sim, mas não uma questão sobrenatural. Essa pessoa ela tem uma aptidão maior para aprender línguas. Ou seja, falar em outras línguas. E é totalmente ligado aos idiomas desse mundo. Então, o tradicional clássico ele vai seguir essas visões. O discernimento é uma pessoa que tem uma capacidade de liderança, de visão, de aconselhamento. Ela sabe. A palavra da sabedoria é uma pessoa sábia, que sabe tomar as decisões corretas. Isso é ligado à capacitação que Deus dá de forma vocacional para essas pessoas. Deu para entender? Então, a visão que eles têm é diferente da nossa visão. Então, para você ter uma ideia, mesmo alguns deles agora, sendo o que nós chamamos de abertos, cautelosos, que até acreditam numa efusão de alguns dons, mas eles acreditam que outros cessaram. O cessacionismo mesmo, ele vai negar todos os dons de forma sobrenatural. Apenas eles vão tentar adaptar a essa questão vocacional. E eles utilizam bases bíblicas para isso. Nós vamos já ver isso, tá bom? Por isso que é bom você conhecer bem. Então, voltando ao questionamento deles para nós, era esse. Espera aí, vocês estão usando um livro histórico. Vocês não podem dizer, através de experiências, que isso daí é uma norma, é uma doutrina, é uma regra, que isso é contínuo. E através de leituras de alguns textos paulinos, eles começaram, então, a compreender os tradicionais, que muita coisa que Lucas descrevia, na verdade, estava relacionada mais à área da salvação do que propriamente qualquer questão carismática. Por exemplo, o texto que nós pentecostais utilizamos, nós vamos ver isso melhor mais na frente, mas há Atos 2:38, e Pedro diz: arrependei-vos, sede batizados em nome do Senhor Jesus, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí no verso 39, e essa promessa é para vós, para os vossos filhos, e a quantos o Senhor, nosso Deus, quiser chamar. Eles vão dizer, que promessa é essa que eles estão falando? Eles estão falando, os tradicionais vão dizer, isso aqui, Pedro, quando começa falando de arrependimento, Pedro está falando de salvação. O dom do Espírito é a presença do Espírito. E a promessa é que agora, essa presença do Espírito Santo estaria ativo na vida da pessoa como um selo de salvação. Eu para entender isso aqui, o pensamento tradicional, e começaram as disparidades entre nós e tradicionais. Por isso que, muito tempo, houve algum cultivo no nosso meio pentecostal do anti-intelectualismo. Por quê? Porque os livros, a maioria dos livros e dos seminários, dos institutos, eram tradicionais. E nós não tínhamos material de defesa pentecostal. Por também um despreparo do nosso povo e um certo cultivo de alguns líderes nativos, por exemplo, do Brasil, ao anti-intelectualismo, por influência de europeus que já vinham fugindo
já haviam fugido do liberalismo europeu, eles já haviam fugido disso. O que eles acharam por bem? Esses europeus. Nós vamos isolar dessa visão teológica, não vamos mexer nisso, vamos seguir os princípios bíblicos e ponto final. Aí o que aconteceu? Abriu-se precedentes para uma ignorância em uma série de áreas. No entanto, sempre nós tivemos pensadores pentecostais. É mentira dizer. Agora, no Brasil, por exemplo, a maioria das pessoas que abraçam o pentecostalismo são pessoas iletradas, que não sabiam ler, pobres, que não tiveram experiência nenhuma acadêmica. Aí eu lhe digo, essas pessoas vêm para a igreja e começam a ter espaço. Os nossos primeiros obreiros nativos eram pessoas leigas. Então, se começou a cultivar o quê? Uma perspectiva anti-intelectual. Não precisa desse negócio de teologia. Deus está fazendo aqui e acabou-se. Então, houve esse cultivo, e claro, por uma realidade, por uma construção lógica, orgânica. Se eram pessoas simples, realmente não iriam estar cultivando a questão do conhecimento. No entanto, isso foi gerando problemas para nós. Por quê? Porque, teologicamente, nós não tínhamos uma defesa plausível para os argumentos tradicionais. Então, vamos ver alguns argumentos tradicionais. Por exemplo, o termo batismo com o Espírito Santo, que aparece lá no livro de Atos. Vai aparecer a primeira vez no livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, o termo batismo, lá em Atos 1. E é Jesus que promete. Em Atos 1, fala do termo batismo. Certo? Atos 1 e 5. Diz assim: porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Aí, o tradicional dizia, esse batismo com o Espírito Santo aqui não é uma efusão de poder. Esse batismo com o Espírito Santo é o batismo com o Espírito Santo que Paulo fala em Atos dos Apóstolos. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13 e 14. Abra aí na sua Bíblia. Quem tem uma versão Almeida clássica, aí eu pediria que primeiro você lesse nela. Capítulo 12. 12, verso 13 e 14. E a Almeida 21, século 21. Não, ela é diferente. Eu queria a Almeida clássica. A Almeida 21 é atual. Alguém tem a Almeida clássica aí, seja a Almeida corrigida ou atualizada? Lembremos que é a versão em português que nós tínhamos no Brasil. Almeida, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13 e 14. Pois todos nós somos batizados no Espírito, formando servos, livres, e todos têm vivido de um Espírito. Porque também o corpo não é um somente, mas muito. E volte aqui um pouquinho, vamos ler novamente. Agora leia do verso 12 em diante, do 12 ao 14, de novo. Leia de novo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. Todos têm devido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Paulo está falando o que aqui, pessoal? Para a igreja. Você vai ver toda essa perícope paulina aqui, Paulo está falando
a igreja falando da distinção da unidade da igreja e da distinção dos membros da igreja, cada um com a sua função. O texto diz que todos fomos batizados em um só Espírito. Aí o tradicional pega esse texto e vai dizer: Paulo está falando aqui de uma experiência pós-regeneração, de língua estranha, ou Paulo está falando aqui de salvação? Porque ele está falando de uma igreja, corpo, sendo um corpo só, vários membros, cada um com a sua função, e ele continua discorrendo, dizendo isso, é uma igreja só, e ele vai dizendo agora, seja judeu, seja escravo, seja gentil, não importa, todos nós fomos batizados em um só Espírito. Aí ele vai dizer, o tradicional vai dizer, esse batismo aqui não é o caso de Atos 2, lá. Esse batismo aqui não é uma questão de derramamento de poder com línguas estranhas. Esse batismo aqui está falando de salvação. Cara, calma aí, já vai chegar nessa parte do ser. Mas aí o tradicional vai dizer, ora, então, Paulo está deixando claro que todos que creem, que fazem parte da igreja, são batizados no Espírito. Logo, o batismo não pode ser uma experiência que acontece depois, ela é uma experiência que está ligada à salvação. Não é interessante esse texto? E aqui, qual é o argumento deles? Esse é um texto prescritivo, que nós vamos usar, o capítulo 12, para estar ensinando uma série de coisas, como ordem no culto, vamos estar ensinando sobre a questão do amor, esse período do capítulo 12 ao 14, nós vamos estar ensinando sobre distinção de funções da igreja, vamos estar falando dessa unidade e diversidade na igreja. Então, Paulo está deixando claro aqui para nós que o batismo com o Espírito Santo não é uma experiência posterior, com línguas estranhas, um derramamento de poder, mas Paulo está deixando claro que o batismo que Jesus tinha prometido é, na verdade, essa presença do Espírito Santo na nossa vida, na pessoa, então, que se converte. É salvação. Um outro argumento que nós utilizávamos, que foi também perseguido pelos tradicionais, vai ser a ideia do selo do Espírito. Você já deve ter ouvido muito pentecostais nossos dizendo, até no dia que a gente está impondo as mãos para a pessoa ser selada pelo Espírito. Porque os nossos pioneiros defendiam realmente uma distinção entre a presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa e o selo do Espírito. Principalmente mais embasado no texto de Efésios 4, do que propriamente Efésios 1. Certo? Eles utilizavam para tentar defender essa ideia do selo do Espírito. Então, são dois textos que esse termo selo aparece, que vai ser Efésios 4:30 e Efésios 1:13 e 14. Então, o selo seria uma marca externa da presença e da atuação do Espírito Santo na minha vida. Qual seria a melhor marca externa na visão pentecostal clássica? Era essa efusão do Espírito Santo com as línguas estranhas. Por isso, o nosso pentecostal antigo dizia, a pessoa, ela só é selada no Espírito quando ela é batizada com o Espírito Santo. E eu não estou falando aqui de pentecostal leigo. Você vai ver até Stanley Orton defendendo essa visão. Da distinção da salvação e o selamento do Espírito. Até tradicionais chegaram a pensar distinto. Por exemplo, Martin Lloyd Jones fazia também essa distinção. No entanto, a maioria dos tradicionais vão dizer, não, o selo do Espírito Santo não é isso. Aí eles pegam o texto Paulinho. Vamos lá, Efésios, capítulo 1, verso 13. Nele, portanto,
Vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa criação, da salvação, da vossa salvação, e nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Os pentecostais pegavam só a parte, só o versículo 13, o Espírito Santo da promessa. Linkavam com a promessa de Jesus lá do capítulo 1, verso 4 de Atos, e linkavam com a promessa lá de Lucas 24 e 49. 24 e 49 fala da promessa do Pai, e 1 e 4 fala da promessa, Jesus falando. Então, eles linkavam e diziam, ora, pronto, está vendo aqui? O selo do Espírito é o batismo do Espírito Santo como uma experiência posterior, como os apóstolos receberam posteriormente. No entanto, o tradicional pegava assim, lê o 14, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus para o louvor da sua glória. Aí eles pegavam também o texto de Efésios 4:30 e diz assim, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Então, o tradicional chegava e dizia, não pode você dizer que aqui está falando de uma experiência posterior. O texto está falando que é a garantia da nossa herança. Ou seja, aqui está relacionada à salvação, está relacionada a uma experiência posterior. Porque nem todos têm essa experiência, mas o texto está deixando claro que o crente que é salvo, que creu, foi selado. Todo que crê foi selado. E esse selo é a nossa garantia de que nós somos salvos. Então, ele está dizendo, peraí, não dá para a gente, como vocês estão dizendo. Então, o tradicional diz, ora, aquela experiência, aquela promessa que Jesus disse, e que o houve derramamento no dia de Pentecostes, nada mais é do que está relacionada à salvação. Olha os argumentos tradicionais como são plausíveis, irmão. São lógicos. Não é ilógico isso aqui. Bom, nós vamos depois refutá-los. Mas eu estou mostrando para vocês como são argumentos bem construídos. Isso é verdade. Tá bom? Professor, o que às vezes aparece muitas ciências tradicionais aqui, eles meio que se baseiam só naquilo que Paulo diz. Sim. E deixam, às vezes, de lado até mesmo aquilo que Cristo fala a respeito da salvação. E da questão da predestinação, daqueles que... Não, mas olha, é porque a nossa doutrina, isso é importante elucidar. A nossa construção teológica, basicamente, ela é paulina. Você não vai ver, Jesus, ele fala em um dado momento sobre a sua volta, em um dado momento ele fala sobre salvação, mas uma construção detalhada sobre isso, quem faz é Paulo. Isso é inegável. Paulo é quem faz o link do quadrilátero da nossa salvação, que é Jesus, ele veio em carne, morreu na cruz, ele ressuscitou, ele ascendeu e ele voltará. Então, esse quadrilátero é paulino. Você não vê Paulo falando de um milagre de Jesus, mas vê Paulo falando dessas 4 coisas, porque é uma leitura do Antigo Testamento que Paulo faz e uma apresentação da mensagem do que nós chamamos de evangelho. Pedro, você vai ver pregando algo parecido, e Pedro elogia Paulo. Então, essa construção teológica realmente nossa é paulina. O X da questão é ver a distinção que vai haver nos outros textos bíblicos. Porque Jesus mesmo, o que nós temos de Jesus não foi uma seleção do que Jesus disse. Foi uma seleção que os discípulos fizeram do que Jesus disse. Foi o próprio Jesus que separou aqueles textos. Então, cada evangelho tem um perfil diferente. Então, há uma ênfase do próprio escritor. Então, negar a influência de Paulo, que esse é um extremo que está acontecendo no nosso meio pentecostal. E isso é perigoso. Irmãos, a perspectiva pentecostal clássica, ela é boa.
A nossa defesa atualizada, ela é boa, mas uma distorção que está havendo ao pentecostalismo atual, que está beirando ao liberalismo, ela não é. Negar a doutrina paulina, a teologia paulina, é você negar o Novo Testamento inteiro. Porque, vamos lá, Paulo escreve as 13 epístolas, Hebreus, possivelmente, é alguém próximo de Paulo, se não é Paulo, é alguém próximo de Paulo. Lucas é discípulo de Paulo, e Lucas escreve o Evangelho de Lucas e Atos. Marcos, queira ou não, foi companheiro de Paulo, esteve com Paulo e com Pedro. Então, praticamente, nós vemos a influência de Paulo em todo o Novo Testamento. Não tem como negar isso. Tá certo? E outros, os primeiros livros do Novo Testamento são paulinos. Isso é importante a gente elucidar. Tanto que, quando foram ser escritos os evangelhos, todas as epístolas de Paulo já tinham sido escritas, praticamente. Todas elas. Então, é para você ver a influência paulina. Eu não estou desfazendo aqui de Paulo, de Pedro. Nós vamos ver essa questão mais na frente. Eu estou mostrando aqui como o tradicional pensa. Porque ele parte de um princípio certo, eles. Na questão de um texto prescritivo, que é regra hermenêutica. Eu não posso pegar realmente qualquer texto, colocar em pé de igualdade com o texto normativo bíblico. Eles estão certos nisso aí. Porque senão eu pego um texto, por exemplo, eu pego um texto poético, vou pegar lá um texto de Jó falando do Leviatã e etc, e colocar isso como norma. Peraí. Vai ter texto bíblico que é totalmente poético. Deus sentado no querubim voando, Deus parecendo um dragão, que dele sai fogo da boca, das suas narinas. Isso daí é simbólico. Então, eu não posso equiparar com o texto de Paulo ensinando como é que deve ser meu casamento. Como Paulo está ensinando em 1 Coríntios 7. Não dá para a gente comparar na questão de normatividade. Certo? É isso que eu quero deixar claro. Nisso os tradicionais estão certos. Como eles vão enxergar nossa visão e como nós vamos rebater aqui é que é legal. Porque nós não ferimos a hermenêutica clássica. Então, voltando ao que a gente estava dizendo, pessoal, quanto à hermenêutica, a hermenêutica tradicional e pentecostal, no sentido de regras de hermenêutica, nós comungamos das mesmas regras, tá bom? Está aparecendo aí o que é chamado de hermenêutica pentecostal, que ela é um pouquinho perigosa. Ela não está seguindo o perfil ortodoxo da hermenêutica. Inclusive, algumas vertentes dessa hermenêutica pentecostal que está surgindo estão questionando até mesmo a confiabilidade dos textos bíblicos. Então, já para nós não é válido, porque são tendenciosas a um liberalismo teológico. Nós não somos assim. Nós somos ortodoxos e biblicistas. Para nós, a Bíblia é verbalmente e plenamente inspirada. E a inspiração da Bíblia, para nós, ela é diferente da nossa inspiração de profecia. Não, tudo bem. O que nós acreditamos? Nós acreditamos que uma pessoa pode profetizar. E quando ela profetiza, ela é de alguma forma inspirada pelo Espírito Santo, sim ou não? Sim ou não? Sim. No entanto, aquela inspiração, para nós pentecostais, ela é uma inspiração que é suscetível a falhas. A pessoa pode aumentar ou não? Pode cortar ou não? Nossa crença é que a Bíblia é inspirada de forma inerrante. Então, qual é o que tem mais peso? Uma inspiração que tem falhas, que pode ter falhas, ou as Escrituras? Por isso que, para nós, as Escrituras estão acima de qualquer experiência. Nós não julgamos as Escrituras a partir da experiência. Nós julgamos as experiências a partir das Escrituras. Isso aqui é regra ortodoxa de hermenêutica. Então, eu não vou ler a Bíblia a partir do meu ponto de vista ou a partir da minha experiência.
A Bíblia, através da Bíblia, que eu vou julgar se a minha experiência é certa e se meu ponto de vista é correto. Essa é a ideia da hermenêutica. Por isso que a exegese, vocês já devem ter visto a hermenêutica aqui, exegese, sim ou não? Ainda não viram a hermenêutica? Alguns viram, senão... Eu creio que o professor Pérez é que deve estar dando, vai dar exegese para vocês neotestamentária e hermenêutica, é a área dele, e ele vai trabalhar muito bem com isso tudo com vocês. Porque as regras que nós utilizamos são as regras clássicas da hermenêutica. O pentecostalismo não negou isso. Pelo contrário, através delas é que nós vamos provar os nossos pontos de vista. Mas voltando para os tradicionais, então os tradicionais, eles começam a colocar, portanto, a questionar os nossos argumentos dos nossos pioneiros da fé, deixando claro que o selo do Espírito Santo não é, de maneira nenhuma, a questão de não está relacionada ao revestimento de poder, a uma ideia de um batismo pós-bênção, pós a salvação, uma segunda bênção, não há uma questão ligada às línguas estranhas, mas sim está relacionada à salvação. O batismo com o Espírito Santo, eles utilizam esse texto de Coríntios e dizem, ora, o batismo com o Espírito Santo é, na verdade, a própria salvação. E um outro texto que eles questionam, porque foi muito utilizado por nós pentecostais, é o texto lá de Mateus, capítulo 3. 3. O texto de Mateus, capítulo 3, pessoal, ele foi muito utilizado por nós pentecostais por fazermos um link desse texto com o texto lá do dia de Pentecostes, com o fenômeno do dia de Pentecostes. O que aconteceu? Nós ligamos esse texto de Mateus 3, do verso 13 em diante, 13 não, perdoe, do verso 11 principalmente, nós utilizamos esse verso 11, interligamos com Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e nós chegamos a essa conclusão, e é muito utilizado, inclusive, no nosso meio pentecostal, nas nossas pregações, etc. E a ideia do fogo, do batismo com fogo. Diz assim, eu, na verdade, vos batizo com água, tendo por base o arrependimento. João Batista está falando. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O pentecostalismo entendia que o fogo era apenas um sinônimo do termo batismo com o Espírito Santo. Logo, a ideia do batismo com fogo. Inclusive, grandes pensadores nossos pentecostais no passado fizeram livros, inclusive, do termo batismo com fogo, ligando a ideia do derramamento do Espírito. E interligavam com o quê? Com Atos 2, porque no dia de Pentecostes foram vistas o quê? Línguas de fogo na cabeça do pessoal que estava ali, os discípulos que estavam sendo ali revestidos de poder. Então, nossa conclusão era essa. No entanto, realmente, quando você lê o texto por completo, nós vamos ter uma outra impressão desse texto. Vocês já viram o estudo desse texto? É muito comum usar em hermenêutica. Sim ou não? O que é ligado aqui? Olha como é interessante. Verso 7. Mas quando ele percebeu que muitos fariseus e saduceus iam ao lugar em que ele batizava, disse-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir fruto próprio de arrependimento. Não fiqueis dizendo a vós mesmos, Abraão é nosso pai. Eu vos digo que até dessas pedras, Deus pode dar filhos a Abraão. E o machado está posto à raiz das árvores.
Aquela que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu, na verdade, vos batizo com água, tendo por base o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz na mão a sua pá e limpará a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que não se apaga. Aí, muitos tradicionais defendem a ideia, existe um debate de pelo menos 3 pontos de vista nesse texto, mas o mais aceito no meio tradicional é de que Jesus está falando ali de 2 tipos de batismo. Jesus não, João Batista está falando ou o batismo com o Espírito Santo, ou o batismo com o Espírito Santo com fogo. Porque o fogo, quanto ao contexto imediato aqui, os versículos que antecedem e sucedem, dá a entender que é algo não bom, mas ruim. Fala de um fogo que não se apaga, fala de ira vindoura, fala de árvore que não produz um bom fruto, é lançada no fogo. Dá-se a entender, portanto, que aqui o fogo não é coisa boa. E o verso 12 falaria justamente disso. Ora, com uma mão ele recolhe, ele limpará a sua eira, recolherá o trigo vai para um lugar bom, que é para o celeiro, mas a palha, ela é queimada no fogo que não se apaga. Então, o tradicional começou a dizer, opa, não tem negócio de batismo com fogo. Você está ensinando. Batismo com fogo é o inferno, é o sofrimento. Jesus está fazendo a distinção. E o batismo com o Espírito Santo aqui está falando da salvação. Então, eles começaram a derrubar alguns argumentos clássicos que nós defendíamos. Um outro argumento que aí já é popular, não era de pensadores teólogos, não eram teólogos nossos, mas popular, que a glossolalia estava relacionada à língua angelical. E um argumento que nós utilizávamos para isso é que Paulo começa falando dos dons, no capítulo 12, da variedade de dons, fala da variedade de línguas no finzinho do capítulo 12, aí quando ele entra no capítulo 13, ele diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos, e se eu não tivesse amor, aí muitos pentecostais pegaram essa parte e linkaram e disseram, então a variedade de línguas, ou as línguas estranhas, são a língua dos anjos. E você deve já ter ouvido muita gente falar isso. No entanto, isso aí foi rechaçado no meio tradicional de forma voraz. Realmente, o texto não faz esse término. Paulo está usando uma forma poética, realmente, no capítulo 13, que ele fala de extremos. Eu posso conhecer os mistérios dos céus e da terra, se eu não tenho amor, não vale nada. É o que Paulo está querendo dizer. Não dizendo, ligando diretamente à língua dos anjos. Inclusive, tem teólogos que defendiam a ideia da língua dos anjos ser a glossolalia. Tá certo? Eu mostrando para vocês como o tradicional começou a rechaçar os nossos argumentos. E o principal argumento deles é que o livro de Atos, na verdade, era um livro meramente histórico. Como era visto, então, essa questão do livro de Atos como um livro histórico? Eu depois convido vocês a lerem sobre esse assunto bem interessante. Tem um livro muito interessante, tradicional, sobre essa defesa. O nome dele é Batismo e Plenitude do Espírito. Batismo e Plenitude do Espírito. O autor dele é John Stott. John Stott é tradicional, para quem não sabe. Então, esse livro vai mostrar essa construção da defesa tradicional. Um outro livro bem interessante que fala também é de Anthony Reutemann. Ele vai também fazer uma construção da defesa tradicional, inclusive sobre Atos dos Apóstolos. A construção que ele faz expondo o livro de Atos dos Apóstolos. Tá certo? E outros tradicionais, praticamente todos eles
vão falar parecido com o que eu vou ensinar aqui para vocês. Eles vão dizer o seguinte, eles vão dizer que o livro de Atos dos Apóstolos segue o mesmo perfil de pensamento do que Paulo já tinha ensinado. Logo, Lucas, ele é um grande historiador. Como ele fala no início do seu evangelho, e logo ele reitera em Atos, ele fez uma investigação apenas, em que ele coletou as informações e produziu aquele tratado. Logo, um grande historiador. E ele tenta ser o mais imparcial possível. Essa é a perspectiva tradicional. Logo, Lucas, ele, ao apresentar o livro de Atos, ele faz questão de mostrar, na sua introdução, o que realmente seria esse derramamento do poder do Espírito. E isso ele faz, os tradicionais pegaram esse texto, do verso 4, 5 do capítulo 1, e o verso 8 é a base para tudo isso. Porque ele diz, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, eles dizem, a ênfase que Lucas vai dar vai ser de mostrar a expansão da igreja. E não propriamente uma questão de doutrina carismática, nem nada disso. A ênfase de Lucas é mostrar a origem da igreja. Isso ele quer deixar detalhadamente, de forma exposta. E essa premissa introdutória nos daria uma noção de como seria esse derramamento de poder que é apresentado. Então, para o tradicional, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dia de Pentecostes, é um evento único na história. Por que ele é único? Porque ele é um cumprimento de uma profecia. E aquele cumprimento daquela profecia veio com vários sinais. Quais foram eles? Foram 4 sinais, pelo menos. John Stott apresenta 4, a maioria defende 3. Mas nós hoje defendemos também 4 sinais. Quais foram os sinais? O som, línguas de fogo, eles falando em uma língua diferente, e ali as pessoas compreendendo o que eles estavam falando. Então, na perspectiva tradicional, ali foi uma inversão que Deus fez da Torre de Babel. A Torre de Babel espalhou, agora o dia de Pentecostes uniu em um povo, representando, portanto, ali o início da igreja, da história da igreja. E eles vão dizer, ora, essa manifestação com línguas estranhas, ela só vai se repetir no livro de Atos dos Apóstolos mais 3 vezes. E isso está atrelado apenas à expansão da igreja. E ela para de se repetir. Esse sinal do dia de Pentecostes só é um sinal de que o Espírito foi dado para a humanidade, para ele ser o consolador da igreja. Mas ele vai aparecer mais 3 vezes. E aí o tradicional vai dizer, ora, no dia, em Atos 2, está falando de quê? Daquele derramamento que aconteceria em Jerusalém. Aconteceu em Jerusalém. O Espírito se manifestou. Depois, Judéia e Samaria. Nós vamos ver esse derramamento do Espírito Santo aparecendo novamente lá, por exemplo, em Atos 8, com Filipe e os samaritanos. E aí chega até os confins da terra, com os textos lá de Atos 10, Cornélio, e depois Atos 19. E depois, essa experiência, ela desaparece. Por quê? Porque não há mais necessidade do Espírito Santo se mostrar se expandindo, porque agora ele já chegou ao mundo todo. Então, essa expansão da ação, do crescimento da igreja,
com a manifestação visível de que o Espírito Santo agora está indo para todas as nações, ela já aconteceu. Logo, não há necessidade de maneira nenhuma dessa experiência ser repetida. Ela é apenas uma experiência que foi presa ao primeiro século, porque os discípulos ainda não tinham as escrituras em mãos do Novo Testamento, eles não tinham ainda a mensagem consolidada para que eles fossem reconhecidos com autoridade, eles teriam de ter sinais, como um profeta do Antigo Testamento, como, por exemplo, Moisés. Os sinais de Moisés não se repetiram mais, mas Moisés teve que agir com grandes sinais para entregar a Torá para o povo. Da mesma forma, profetas veterotestamentários que tiveram de mostrar sinais para poder entregar as escrituras. Os apóstolos, com testemunhas de Jesus vivas, eles tinham que ter sinais para mostrar esses sinais, esses textos, esses escritos para as pessoas. Logo, daí para frente, não haveria mais necessidade. E aí eles partem para um argumento histórico. Se esses sinais, eles então eram contínuos, porque passaram séculos sem aparecer. Porque desapareceram da experiência do cristianismo. Porque não se tem escrito sobre isso. Deu para entender o argumento tradicional? É um argumento complexo, sim ou não? Sim. Eu sei que é poder de Deus. Não, eu estou falando, você venceria isso num debate com um grupo de espectadores que estavam ali ouvindo você. É isso que eu estou dizendo. Então, o que aconteceu? Acontecia. Nós sofríamos muito diante dos acadêmicos durante 70 anos. Foi quase isso. Porque nós não tínhamos uma resposta plausível, principalmente quanto à questão do livro de Lucas ser um livro meramente um livro histórico, um livro descritivo, que narrou fatos apenas. Lucas ser um mero historiador. E nós não tínhamos os devidos argumentos para rebater. Porque todas as vezes eles voltavam para os textos prescritivos e eles tentaram rechaçar a argumentação que nós levantávamos. Porque nós fomos, mas aconteceu aqui no dia de Pentecostes. Aí o tradicional olhava e dizia, mas espera aí, cadê o som de um furacão? Cadê as chamas? Cadê outras pessoas compreendendo o que você está dizendo? Na língua delas. Então, não se repete. Deu para entender a argumentação? Aí eles vão dizer, aquilo foi apenas para a expansão da igreja. Pós a expansão da igreja, não há mais necessidade, porque se cumpriu ali o que Atos 1 e 8 estava falando. Do poder sobre os discípulos, e eles, aquela geração, conseguiram levar o evangelho até os confins da terra. E ela conseguiu. São os tradicionais. Os tradicionais. E como nós rebateríamos? Bem, amados irmãos, eu estou olhando aqui no tempo, nós estamos pouco. Até 9h15, né? Nós aqui? 9h10. Pronto, eu tenho 20 minutos para a gente, pelo menos, pincelar para a gente preparar a nossa defesa. Então, eu estou mostrando para vocês que não é fácil rebater a argumentação tradicional. Mesmo porque, realmente, a lacuna histórica é um argumento muito forte para eles. Sem contar que a questão dos textos que a gente citou aqui, alguns, realmente são fortes para a defesa deles. E a perspectiva de que o livro de Atos dos Apóstolos é apenas um livro descritivo, também é muito forte, porque se é um livro descritivo, então algumas coisas que estão ali não podem ser levadas como doutrinas. Só o que os textos prescritivos endossam. E pelo texto descritivo paulino que a gente leu, batismo, portanto, é salvação. E agora?
como rebater essa argumentação. Em 1970, surgiu as obras desse homem chamado aqui Howard Marshall. Ele é tradicional. E ele, fazendo pesquisas, então, sobre Lucas, ele é um amplo estudioso sobre a teologia, sobre os livros de Lucas e Atos. Depois de muitas pesquisas, ele lançou uma obra, na década de 70, chamada Lucas, Historiador e Teólogo. Inclusive, nessa obra que eu estou aqui em mãos dele, vai ter um capítulo devotado todo para ele explicar essa visão dele. E qual foi a perspectiva de Howard Marshall? Foi que, na verdade, Lucas nunca foi um mero historiador. Lucas, ele é um historiador e teólogo ao mesmo tempo. Logo, o seu livro foi escrito assim como os evangelhos, não apenas como uma narrativa da vida de Jesus. É a época da década de 50 para frente que se chegou à conclusão clara que também os evangelhos não eram meras narrativas, com 4 historiadores diferentes, mas que os evangelhos ele tinha um pano de fundo teológico, como também o livro de Atos dos Apóstolos. Ou seja, eles tinham um propósito teológico, com linguagem peculiar e com também características distintas dos demais da sua forma de exposição sobre determinadas doutrinas. Então, o livro de Atos dos Apóstolos, através de Howard Marshall, ele começou a entender, não, peraí, Lucas se diferencia em muita coisa de Paulo. Mesmo sendo um discípulo de Paulo, mas termos que Paulo utiliza, Lucas utiliza de forma diferente. A partir dessa brecha que foi aberta, James Dunn também escreve algo parecido. E outros pensadores, como Martin Lloyd-Jones, chegam a ensinar que realmente o selo do Espírito Santo era distinto, abrindo precedentes para uma visão pentecostal. Ou que a primícia do Espírito Santo era distinta da salvação, abrindo precedentes que o batismo com o Espírito Santo, da perspectiva de Martin Lloyd-Jones, não era a salvação, nem a presença do Espírito Santo, mas o batismo com o Espírito Santo seria uma experiência posterior. Martin Lloyd-Jones começa a ensinar. Inclusive, tem uma obra dele, Batismo com o Espírito Santo, se eu não me engano. Eu esqueci de trazer ela aqui. Que vai falar justamente disso, dessa distinção que há entre o batismo e a salvação. Claro que na visão dele, por exemplo, de Martin Lloyd-Jones, o batismo do Espírito Santo era uma experiência de santificação, uma espécie de nível mais avançado de santificação na vida do crente. Seria uma imersão dessa pessoa no Espírito, tornando ela uma pessoa mais santa. Parecido com algo que o povo do movimento Holiness pregava. Há um pensamento de Martin Lloyd-Jones quanto a isso. No entanto, abre precedentes para a nossa defesa pentecostal. No fim da década de 80, início da década de 90, embasados nessas argumentações, pensadores nossos pentecostais começaram a partir desse pressuposto. Espera aí, o livro de Lucas não pode ser visto meramente como um livro descritivo, mas que o livro de Lucas, por ser um livro também com textos e ensinos teológicos, ele também tem um perfil em determinados textos como prescritivo. Por quê? Porque ele tem um propósito teológico por trás, escrito pelo autor, que propositalmente selecionou fatos e mostrou de forma detalhada uma linguagem peculiar na defesa de uma ideia distinta das demais. Logo, se começou a defender, no nosso meio pentecostal, uma distinção entre o pensamento paulino, em determinados assuntos, e a teologia lucana. Daqui surge uma grande defesa nossa para o pentecostalismo.
do fim da década de 80, início da década de 90 para cá, foi então sendo construída essa nossa defesa. E hoje nós temos uma defesa já mais sólida para o que nós vivenciamos. Por quê? Porque para nós, o livro de Atos dos Apóstolos não é meramente um texto descritivo, mas um texto que é totalmente ligado a uma perspectiva teológica que é diferente da teologia paulina. Por exemplo, o termo batismo que Paulo utiliza em 1 Coríntios, mesmo ele sendo o mesmo termo batismo, o baptizou, né, que está no grego, ali, os batizados, ele, em Atos dos Apóstolos, tem um sentido diferente, porque ele seria um termo polissêmico com multiuso. Então, Lucas usou de uma forma e Paulo usou de outra forma. O mesmo termo. Um termo que vai ser peculiar, eu acho que eu falei para vocês aqui, é cheio do Espírito. Eu falei para vocês? Não. Não falei não, ainda não falei nem nada desse terceiro, até porque eu penso que é de outra turma. Vou dar só uma pincelada aqui para... Eu tenho que correr com o tempo. A palavra cheio do Espírito, a expressão cheio do Espírito, você vai ver que é uma das expressões mais utilizadas por Lucas, tanto no evangelho dele, quanto no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver isso melhor mais na frente. Mas o termo cheio do Espírito, vamos fazer uma comparação. Pega aí a Bíblia de vocês e abram comigo aqui em Efésios, lá no capítulo 5, versículo 18. Paulo diz assim, caiu. Paulo diz assim, não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. O termo enchei-vos aqui, se nós fizéssemos uma tradução mais apurada desse texto, ele pode ser traduzido como sede cheios. Sede cheios do Espírito Santo. O termo aqui cheio é similar ao que Lucas vai usar repetidamente nos seus evangelhos, no seu evangelho e no livro de Atos. Lucas vai usar várias vezes esse termo. Nós vamos dar um exemplo disso. No entanto, quando você pega o texto de Paulo aqui, esse bloco de texto, no capítulo 5, verso 18, faz parte do bloco de texto que começa no capítulo 4. Lá do verso, mais especificamente, lá do verso 3 em diante, mas ele começa a realmente ter essa ênfase mais aprofundada do verso 17, que Paulo vai começar a falar de uma vida de santidade. Olha no verso 17. Portanto, digo e dou testemunho no Senhor, que não andeis mais como andam os gentios. E ele começa mostrando, olha, você deve se despir do velho homem, se vestir do novo homem, tem que abandonar a mentira, tem que falar a verdade, tem que não dar lugar ao diabo. E ele vai fazendo essa construção até chegar aqui, de você evitar se embriagar com vinho e se encher do Espírito. A ideia de Paulo, então, de encher do Espírito aqui está relacionada à santificação. E aqui é processual, porque Paulo vai fazendo uma antítese aqui. Ele mostra uma coisa ruim e mostra uma coisa boa. E está ligada à conduta. Eu vou deixando uma prática ruim e abraçando uma nova prática. E aí ele mostra o que é ser cheio do Espírito aqui nesse sentido. Paulo está falando de um processo, Paulo está falando de santificação, Paulo está falando de mudança de hábito. Certo? Quando nós olhamos Lucas usando esse termo, por exemplo, eu estou mostrando para vocês aqui só por alto. Nós vamos ver isso aqui esmiuçadamente depois que nós vamos abrir um mundaréu de texto em Atos dos Apóstolos.
Mas, quando Lucas usa esse mesmo termo, por exemplo, lá em Atos 2 e 4, Lucas usa, lá em Atos 2 e 4. Você começando aqui no texto, verso 1. Ao chegar o dia do Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio dos céus, como um som de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram umas línguas como de fogo, distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram, ou foram, cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Sobre Atos 2, nós vamos ver tudo diferente aqui. Primeiro, aqui não é um processo. Segundo, não está falando de conduta aqui. É o mesmo termo, a mesma expressão que Paulo usa. Mas Paulo está falando de um processo que é um processo lento lá. Eu vou deixando coisas, vou me revestindo de Cristo, vou vencendo hábitos ruins e vou me enchendo do Espírito Santo. Em vez de beber, eu vou viver essa vida de me encher do Espírito. Aqui, o texto está apresentando um fenômeno, porque foi de repente, inusitado. Os discípulos não esperavam. O Espírito veio sobre eles e eles foram cheios, foram tomados. Foi um fenômeno do Espírito Santo, não um processo. Então, os termos são idênticos, mas têm sentidos diferentes. A partir dessas ideias, como Menzies vai apresentar no livro dele, inclusive a defesa dele, do doutorado dele, é isso. Tese de doutorado dele. É que, realmente, a teologia de Lucas, ela é distinta da de Paulo. E essa teologia de Lucas, ela não tem um perfil meramente histórico, missiológico, como se achava, mas ela tem um perfil teológico carismático. Porque a ênfase de Lucas é uma linguagem totalmente voltada a fenômeno do Espírito Santo. Porque a ênfase que Lucas quer dar é essa atuação do Espírito Santo sobre Cristo, no Evangelho de Lucas, e sobre os discípulos no livro de Atos. E de forma fenomenológica, o Espírito Santo tomava, nos usava os discípulos de forma sobrenatural. De forma que não era deles, era um fenômeno sobrenatural feito pelo Espírito Santo. Então, a linguagem que Lucas vai apresentar vai ser uma linguagem diferente da linguagem paulina. E o propósito de Lucas é diferente de Paulo. Paulo vai apresentar um evangelho mais voltado à questão de uma santificação. Todos os textos paulinos, você vai ver a metade do texto ele mostrando a salvação, a outra metade ele falando de prática de vida. O Evangelho de Lucas e o livro de Atos quer falar, mostrar essa ação sobrenatural do Espírito Santo por trás da igreja, onde tudo que os cristãos fizeram foram impulsionados por uma ação sobrenatural do Espírito que estava por trás, os capacitando. A ênfase de Lucas, ela é diferente da ênfase paulina. Daí os pensadores nossos pentecostais começaram a mostrar que, na verdade, um livro de Atos não pode ser visto como um livro descritivo, mas tem a teologia do próprio autor que deve ser considerada. E essa teologia de Lucas vem nos mostrar que há por trás de tudo isso uma ênfase muito grande na ação carismática do Espírito Santo, em que os fenômenos eles são destacados por Lucas. Diferente de Paulo, não vai apresentar os milagres. Dificilmente Paulo cita milagres nas suas epístolas. A ênfase maior de Paulo é falar da obra da cruz de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, mas a ênfase lucana é enfatizar essa ação miraculosa que havia nos discípulos, em Jesus e nos discípulos, por uma efusão sobrenatural do Espírito Santo. Então, a linguagem que há em Lucas, o propósito de Lucas, nos dá a entender que ele não pode ser visto meramente como um livro descritivo. Assim como foi compreendido que os evangelhos também não, porque cada evangelho tem sua peculiaridade. Por exemplo, o evangelho de
de Mateus enfatiza Jesus como o Messias. Ele quer provar que Jesus é o Messias para os judeus, uma linguagem judaica. Há uma teologia por trás disso. Tanto que Mateus faz questão de mostrar Jesus como mestre, porque é a figura que o judeu esperava do Messias, que ele seria um grande mestre. Você vai ver a ênfase que Mateus dá para essa postura de Cristo como mestre. Por isso que Mateus vai ser o único que vai fazer questão de mostrar os 5 sermões de Cristo de forma bem detalhada. Nenhum evangelho mostra os sermões de Jesus de forma tão expansiva e detalhada como Mateus. Por exemplo, o Sermão da Montanha, são 3 capítulos inteiros que Mateus devota só para o Sermão da Montanha. Você vai ver o sermão escatológico de Cristo, 2 capítulos inteiros, porque a ênfase de Mateus era mostrar Jesus como um grande mestre. Inclusive, no Sermão da Montanha, essa postura de Cristo é muito visível. Ele se senta como um rabino daquela época e os seus discípulos aos seus pés, da mesma maneira como é visto como um grande mestre. Então, faz questão Mateus disso. Marcos é um evangelho rápido, dinâmico, que a ênfase de Marcos é mostrar os milagres, porque Marcos está pregando para romanos, e romanos queriam ver, na verdade, eles não estavam ligados à questão de ensino judaico, eles não estavam ligados a isso, mas uma ação miraculosa chamava a atenção. E o evangelho de Marcos começa dizendo: eu vou mostrar para vocês que Jesus é o Filho de Deus. Se ele é Filho de Deus, ele é algo sobrenatural. Por isso que o evangelho de Marcos é o mais dinâmico em mostrar milagres. O evangelho de João é uma apologia. João utiliza na linguagem filosófica na defesa sua. Ora, João vai mostrar que Jesus é o Logos. Ele faz questão de defender a humanidade e a divindade de Jesus. É o evangelho que vai mostrar detalhes sobre a divindade de Cristo e essa relação do Pai com o Filho, e é o que mostra mais a divindade do Espírito Santo. Não fenomenológica como Lucas, mas sim na postura de um segundo paráclito. O Espírito Santo nessa mesma postura, mostrando a divindade e a pessoalidade dele. João é diferente a linguagem. Ele tinha um propósito filosófico. Quando nós olhamos historicamente, João estava rebatendo o proto-gnosticismo que estava aparecendo com o movimento semita. Então, há toda uma questão histórica. Lucas faz questão de mostrar também uma visão. Por isso que o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, eles seguem a mesma linha, uma perspectiva carismática. Se você prestar atenção, o Espírito Santo é quem faz, quem enche, inclusive Maria no Magnificante, ela louva ao Senhor pelo Espírito. Você vai ver Isabel, que também ela é tomada pelo Espírito. Você vai ver Zacarias cheio do Espírito. O termo cheio aparece lá. De repente ele é tomado e ele começa a falar e profetiza no momento. Você vai ver a apresentação de Jesus, inclusive quando Jesus vai nascer mais na frente, você vai ver também cheio do Espírito, estava ali, Simeão e Ana, tá certo? Eles cheios do Espírito, inclusive, profetizam. Jesus é levado pelo Espírito ao deserto. Jesus mostra que tudo que ele faz é pelo Espírito. Então, tudo mostrando essa ênfase da ação carismática do Espírito. Há uma ênfase em Lucas de Jesus ser mostrado como um profeta. Há esse termo. Apesar de Lucas mostrar Jesus como homem, como Deus, mas há essa ênfase da ação carismática de Jesus. E quando Jesus ressuscita, é o Evangelho de Lucas que mais fala dessa promessa de cumprimento veterotestamentário do derramamento do Espírito. E aí, você encerra o capítulo 24, falando dessa promessa, entrando em Atos 1, mostrando novamente essa promessa. E para que essa promessa? Versículo 4 e 5 do capítulo 1, versículo 8, mostrando claramente que havia um propósito de quê? Que os discípulos eles fossem revestidos de poder para fazer o quê? Para testemunharem de Cristo.
E aí entra a nossa argumentação pentecostal, pelo menos, para a gente rebater alguma coisinha aqui, e na semana que vem a gente entrar. Quanto aos argumentos levantados pelos tradicionais contra o livro de Atos, logo nós vimos que o livro ele é teológico, então abre margem para a nossa defesa. Então, os textos que a gente vai utilizar não são textos meramente ligados a uma questão de um fato histórico que é narrado, mas vai muito mais além. Um outro detalhe, os 4 pontos de vista que eles dizem que há uma evolução apenas de expansão da igreja, ele é rebatível. Primeiro porque tudo dá-nos a entender que os discípulos já tinham experimentado a salvação. Essa é uma perspectiva pentecostal. Ora, não eram apenas pessoas que não tinham vivenciado isso. O próprio Jesus deixa claro que Pedro falava pelo Espírito Santo. O texto bíblico vai nos dar a entender dessa vivência deles já com a salvação, porque Jesus já tinha feito Pedro lá atrás, pescador de homens, que eles agora já faziam parte do reino de Deus. Os textos de Mateus, de Marcos e de Lucas, dos sinóticos, vão nos apresentar esse perfil deles já estarem vivenciando. Jesus, lá em João 13 e João 15, vai dizer que eles já estavam na videira, que eles já tinham sido limpos. E é interessante quando você vê, olha, pega aí a sua Bíblia, João, capítulo 13. Olha, João 13, verso 10, diz assim, que é aquele momento que Jesus lava os pés, Pedro disse, você não vai lavar meus pés, aí Jesus disse, pois, quem não lavar os pés não tem parte comigo, aí Pedro disse, pois, me lave todo, aí Jesus responde, quem já se banhou precisa lavar apenas os pés, pois no mais já está todo limpo. Vós já estáis limpos, mas nem todos. Ele está falando de quê? O texto diz, pois ele sabia quem iria traí-lo. Então, nem todos ainda estavam limpos, porque Judas estava ainda ali. Aí vamos lá para o capítulo 15, tá certo? 15, verso 3. Judas já saiu aqui, quem não sabe, no capítulo 13, verso 21 de João, Judas vai embora. Jesus ceia com os discípulos e aí no inteirinho ele vai ensinando. João 15, verso 3. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Tudo dá-nos a entender que os discípulos aqui já tinham vivenciado a experiência da salvação. Logo, a experiência do dia de Atos dos Apóstolos não pode ser vista como regeneração e salvação ali, porque ela é uma experiência posterior. Logo, dá-se a entender que é uma experiência carismática. Por quê? Porque o texto de Atos 1 e 8 mostra a experiência carismática. Vocês receberam o poder para quê? Para testemunharem, serem minhas testemunhas. E quando você vai vendo a sucessão de textos em Atos, Pedro faz questão de explicar isso mais na frente. Atos 10, 45, 47, Atos 11, 15 a 17, lá em Atos 8 também é apresentado sobre isso, lá em Atos 19, quando a gente vai ver mais na frente. Então essa argumentação deles, dessa expansão, ela cai por terra. Porque, na verdade, todos vivenciaram uma experiência ou no mesmo momento, ou posterior à salvação. No caso de Cornélio, a família dele e ele recebem aquela efusão do Espírito Santo no momento em que eles estão ouvindo a palavra e creem. O derramamento do Espírito vem sobre eles como um sinal de que realmente eles já tinham sido salvos. Então, não é a salvação, mas um sinal ao mesmo tempo ou posterior à salvação. Um outro detalhe foi que o irmão Cleidson aqui, o Cleidson, né?
Cleiton, ele falou, Atos 19 sempre foi e é de agora para frente, para nós, uma grande defesa nossa pentecostal. Porque ali, mesmo a teoria da expansão deles ali, o evangelho já há muito tempo já tinha se expandido para os gentios. A igreja de Antioquia, da Síria, já existia há muito tempo. Paulo já estava na sua terceira viagem missionária. Então, o evangelho já tinha ido. Essa ideia de sinal para aprovar a expansão já tinha acontecido. E mesmo assim, nós vamos ver discípulos que não conheciam a atuação do Espírito Santo. Eram discípulos, eram pessoas que já serviam ao Senhor, mas não conheciam a atuação do Espírito Santo. E nós vamos ver ali uma experiência posterior que eles têm à salvação. Então, nós desmontamos o argumento tradicional muito facilmente aqui. Para a gente não deixar vocês confusos, vamos só para a gente encerrar a aula de hoje. Pegue lá o texto de 1 Coríntios. Eu estou encerrando. Estou 2 minutos. 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos lá. Nós tínhamos falado daquele texto, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12 e 13. Nós temos uma argumentação de rebate a isso daqui, pessoal. O que o texto diz? Na versão que foi lida. Pois todos... Leia aí na versão Almeida, quem leu para mim? 12, né? 12 e 13. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando judeus, gregos, servos, filhos, todos têm que viver. Esse termo, em um espírito, em pneumati, ele pode ser traduzido, tá certo? Por um espírito. Na minha versão 21, por isso que eu não deixei ninguém ler nela, na versão 21, Almeida 21, na versão NVT, e em outras versões, não diz assim, fomos batizados em um espírito, mas fomos batizados por um espírito. Algumas versões têm por um espírito, o que realmente pode ser traduzido dessa forma. Qual tem sido a defesa nossa pentecostal a esse texto? Existem, pela linguagem do texto aqui, quando nós falamos do batismo que Lucas fala, ele está fazendo menção à promessa que é dada desde João Batista, desse batismo, que quem batizaria era o Senhor Jesus. Jesus é o batizador. E a palavra batizar significa imergir, mergulhar. E ele nos mergulharia no Espírito. O texto que nós lemos aqui, olha na minha versão, porque assim como um corpo é uma só unidade, tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos formam um só corpo, assim também acontece em relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito para ser um só corpo. Então, o texto aqui não está falando do que Lucas está dizendo. Está falando que nós fomos mergulhados em um só corpo, pelo Espírito Santo. Está falando da ação do que nós chamamos de unidade mística na soteriologia. O Espírito Santo nos mergulha no corpo de Cristo. Realmente formamos um só corpo. Aqui não está se falando de um revestimento de poder que é falado lá por Lucas, que Jesus nos batiza no seu Espírito. Ele nos mergulha no seu Espírito. Aqui é o Espírito que mergulha a gente no corpo de Cristo. É o inverso, o sentido do texto. Logo, está se falando aqui
na verdade, de outra forma de imersão. A palavra batismo na Bíblia aparece com 8 sentidos. 8 sentidos, para você ter uma ideia. Jesus disse, o batismo que eu vou ser batizado, vocês não podem ser. Ele está falando de quê? Revestimento de poder, de união à igreja, ele está falando de quê? Da morte dele. O texto lá de 1 Coríntios, 2 Coríntios 10, se eu não me engano, olha aqui na sua Bíblia. Olha como é interessante. É a palavra, a mesma palavra, batizou. É a mesma palavra. Para você ter uma ideia de como um termo ele pode ter vários sentidos. Por isso que é necessário o uso do contexto. Tá bom? Para que a gente compreenda o que o texto ele está realmente dizendo para nós. Está em 1 Coríntios 10, me perdoe, eu passei. 1 Coríntios 10. Pronto. 1 Coríntios 10, 2. Todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Há alguma coisa sobrenatural aqui? Ou está se falando que eles foram mergulhados na nuvem e no mar? Então, o termo batismo aqui, que é Paulo usando também, ó, 1 Coríntios 10 aqui, ele tem um sentido apenas de dizer que nós fomos mergulhados no corpo de Cristo. Por quem? Pelo Espírito. Já quando Lucas utiliza aquele termo batismo, ele está falando de Jesus, que nos mergulha no Espírito. São 2 sentidos totalmente diferentes. Na perspectiva pentecostal, nós chamamos o que Paulo está falando aqui de 1 Coríntios de batismo pelo Espírito, onde nós somos mergulhados no corpo de Cristo, é a união mística isso daqui. O que Lucas fala não é isso, é nós seremos revestidos de poder para quê? Para testemunharmos. Enquanto que isso daqui é coletivo, que vai acontecer, o que está sendo falado lá é individual, porque está falando de uma experiência que eu tenho para fazer a obra de Deus. Enquanto que está sendo falado aqui em Paulo está relacionada ao salvífico, porque é eclesiológico, até ligado à igreja, a nossa salvação e a nossa unidade, cada um com a sua função dentro de um corpo só, que é a igreja. Lá o texto está falando não de questão soteriológica, mas de capacitação para testemunhar, um revestimento de poder, um derramamento do poder do alto, para que eu possa ser testemunha de Cristo. Então, são 2 sentidos totalmente diferentes. Os contextos nos favorecem. Logo, essa argumentação tradicional, ela também cai por terra. Os textos que a gente levantou sobre, por exemplo, o selo do Espírito, nós pentecostais não cremos mais no argumento antigo nosso, que aqueles textos do selo estão relacionados realmente ao revestimento de poder. Não. O selo lá de Efésios 1, 13, 14 e de Efésios 4, 30 realmente é salvação. A presença do Espírito Santo está em nós. Agora, nós cremos que o batismo é o Espírito Santo vindo sobre nós. É diferente. Uma coisa é ele estar em mim e outra coisa é ele vir sobre mim. A linguagem do vir sobre mim nós vamos ver na aula que vem, que é uma linguagem profética relacionada ao quê? A um fenômeno que Deus vem sobre você e lhe usa ou lhe capacita para algo. Nós vamos ver isso na aula que vem. Mostrando para você e para mim que o livro de Lucas tem peculiaridades. É uma teologia diferente da de Paulo, com linguagens, com expressões similares, mas com sentidos diferentes. Também nós vamos ver expressões que só são de Lucas, vocês vão ver, ele importa do Antigo Testamento, e você vai ver uma seleção cuidadosa de Lucas para mostrar a ação fenomenológica do Espírito Santo em nos usar. Por isso que muitos dizem que o livro de Atos dos Apóstolos não deveria ter ganhado esse título. Esse título, vocês sabem que os títulos foram os pais da igreja que deram. Não existiam esses títulos. Mas o livro de Atos dos Apóstolos deveria ser nomeado como Atos do Espírito Santo. Porque a ênfase de Lucas é a operação do Espírito Santo através dos discípulos. E isso você vê de forma abundante, principalmente de Atos
1 até o Atos 12, principalmente, quando ele fala da igreja de Jerusalém, até a expansão dela. Como é forte a questão dessa ação coletiva do Espírito Santo sobre os discípulos. Depois nós vamos ver de Atos 13 em diante uma ênfase maior no ministério paulino. Mas, para você ver esse cuidado e alta distinção de linguagem, é algo que é notório até quando a gente compara os textos. Alguma dúvida, pessoal? Ou ficou melhor agora para vocês, depois que a gente, pelo menos, mostrou a nossa defesa? Ainda ficou dúvida, Zé? Amém. Na próxima aula, nós vamos estar vendo o que está lá no material de vocês sobre a teologia lucana a partir do Antigo Testamento. É uma aula que vem, nós vamos estar trabalhando a partir do Antigo Testamento até chegarmos a vermos detalhadamente os textos neotestamentários. Tá certo? Então, aí na próxima aula a gente vê melhor.